Nesse vídeo aqui a gente vai fazer um teste. Vamos supor que você tem R$100 para doar para caridade. Vou propor duas situações aqui, você tem que dividir o seu dinheiro da maneira que te pareça mais justa para esses dois cenários. De um lado você tem o Mohammed, que é um menino sírio de 8 anos, que perdeu a família dele na guerra da Síria, na guerra civil, e precisa da sua ajuda. Do outro lado você tem um acampamento de refugiados sírios na Turquia. São 4.000 pessoas nesse acampamento. Quanto você vai dividir para cada um? Quanto você vai dar de R$100 para o Mohammed e quanto você vai dar para o acampamento de refugiados? Põe no comentário aqui embaixo a divisão que você fez. Para que esse teste? E eu vou explicar para vocês agora. Tem um artigo aqui bastante conhecido na psicologia comportamental chamado The More Who Die, The Less We Care, Psych, Numbing and Genocide, que em português seria quanto mais morrem, menos nos preocupamos, entorpecimento psíquico e genocídio. Os autores são o Paul Slovic e o Daniel Fastfial. O que fala esse artigo? E qual é a relação disso com o caso da MC Mirella que ocupou a mente dos brasileiros nesses últimos dias? Se você não sabe a história da MC Mirella, ela é uma funkeira que se envolveu num escândalo agora recentemente. Estão investigando se ela tem algum envolvimento com uma rede de tráfico de meninas, de prostituição infantil e de adolescentes. É um caso que parece ser grave se realmente se configurar como verdadeiro. Se você não conhece a história, eu vou deixar na descrição aqui o link para o vídeo do Pirula, no qual ele explica de maneira bastante detalhada o que aconteceu e qual é a história. Mas qual é a relação entre a MC Mirella e esse caso que eu propus no começo aqui, do Mohammed e do campo de refugiados? O que diz esse artigo do Slovic e do Fastfial? Segundo esses autores, que são psicólogos, a nossa capacidade de empatia com outras pessoas, ela vai reduzindo, ela vai diminuindo na medida em que começa a aumentar o número de pessoas que devem ser objeto da empatia. Então, assim, quando há um indivíduo, a gente se preocupa, a gente reconhece o indivíduo como um ser humano, a gente se desdobra por aquela outra vida humana. Porém, a partir de 2 pessoas ou mais, e quanto mais pessoas forem, menos nos preocupamos. Segundo os autores do artigo, é por isso que, em alguns casos de genocídio, por exemplo, as pessoas no mundo, e os políticos, e a comunidade internacional agem de maneira a não evitar isso, porque elas não conseguem abarcar esse número tão grande de mortes de gente perseguidas. No teste que você fez no começo ali, você provavelmente tentou distribuir de maneira justa esse dinheiro. Você deve ter dado 50% para um, 50% para outro, ou realmente não importa a distribuição que você fizer, porque por mais que você tenha dado R$10 para o Mohammed e R$90 para o campo de refugiados, mesmo assim a distribuição é injusta, porque você tem 4.000 pessoas no campo de refugiado, e se você dividir R$90 para essas pessoas, vai dar um valor insignificante por cada indivíduo. Muito mais do que os R$10 que você deu para o Mohammed. Se você dividiu então 50% e 50%, a proporção ainda é mais absurda, porque um menino recebeu R$50, um indivíduo, né, o Mohammed recebeu R$50, enquanto 4.000 pessoas receberam o mesmo valor e individualmente é um valor ínfimo, que não vai ajudar a vida de ninguém lá. Ou seja, quanto mais pessoas sofrem, quanto mais pessoas morrem, quanto mais pessoas são perseguidas, menos a gente se importa. A gente se importa com o Mohammed, com a Lúcia, com o José, com o Pedro, mas a gente não se importa com milhões de mortes em genocídio, porque a gente não tem capacidade de abarcar um valor numérico tão alto. As causas para isso podem ser pré-históricas, gente. Pode ser do nosso próprio cérebro. Como a gente vivia em grupos pequenos, em tribos com poucas pessoas, talvez a gente não consiga abarcar valores como milhões de mortos. 6 milhões de mortos no Holocausto, por exemplo, é um número exorbitante que a gente não compreende. Então, voltando para o caso da MC Mirella. Pessoas se escandalizaram com um evento que nem ocorreu, na verdade, porque a MC Mirella teria tentado aliciar uma jovem de 16 anos a se prostituir, segundo as acusações que estão fazendo contra ela, né? A menina se recusou e agora, depois de alguns anos, ela veio a público denunciar esse caso. Então é um caso que não ocorreu, a menina não aceitou se prostituir. Por outro lado, atualmente no Brasil, estima-se que tem mais de 450.000 meninas e adolescentes, crianças, se prostituindo no Brasil, nas ruas do Brasil. Ou seja, você tem quase 500 mil de jovens brasileiras, crianças e adolescentes se prostituindo. E isso não escandaliza tanto quanto o caso que não ocorreu da MC Mirella. Para vocês terem noção da proporção, como funcionam as coisas, como o nosso cérebro humano trabalha. A gente se escandaliza com uma denúncia de um potencial aliciamento, mas não se escandaliza, não se horroriza com 500 mil de jovens e crianças brasileiras, meninas que estão na rua se prostituindo.
E isso tem a ver com esse caso aqui, que os psicólogos denominam como entorpecimento mental. Nosso cérebro não consegue abarcar. 500 mil de jovens e crianças se prostituindo é muito grande para a nossa mente conseguir conceber e se horrorizar com isso. A gente não tem a capacidade para abarcar esse valor. Um caso mencionado no artigo aqui é de um falcão que foi desalojado em Nova York, estavam reformando um prédio lá e um falcão foi retirado de onde ele estava. E isso causou uma comoção tremenda em Nova York. Houve muito mais comoção para aquele único falcão desalojado do que houve para 2 milhões de crianças sudanesas passando fome. Então, um caso particular de um falcão causa mais horror nas pessoas, comove mais as pessoas, impacta mais as pessoas do que 2 milhões de crianças sofrendo. No caso do Brasil agora, você vê um caso da MC Mirella, essa suposta rede de prostituição infantil e de adolescentes, que causa mais impacto do que uma verdadeira rede de prostituição no Brasil, com 450 mil crianças e adolescentes no Brasil se prostituindo. De fato, nas ruas, nas praias. Se você for em Ponta Negra, em Natal, por exemplo, na praia, você vê crianças lá se prostituindo para os gringos. E isso não horroriza os brasileiros. Isso nem entra na pauta dos brasileiros normalmente, porque é um número tão grande de jovens e crianças fazendo isso que a gente não tem capacidade para nos horrorizar com isso. E aqui a gente vai entrar também em outro exemplo, que foi muito comentado essa semana, que foi da Notre Dame de Paris. Pegou fogo lá em Paris, a igreja, né, a principal igreja, um dos principais pontos turísticos da cidade, e recebeu doações multibilionárias para reformar a igreja. E ao mesmo tempo você viu muita gente criticando essa doação, que poderia servir para ajudar as pessoas que sofreram com o ciclone em Moçambique, que são milhões de pessoas também que estão desalojadas, em situação precária agora. Por que as pessoas doam bilhões para uma igreja queimada e não doam bilhões para as pessoas em Moçambique? O que acontece? É o mesmo processo. A igreja, por exemplo, simbólica, uma igreja pegou fogo, há uma comoção mundial em torno desse evento, há uma comoção em torno do monumento, mas quando você pensa em milhões de pessoas em Moçambique, isso não nos diz nada. É um valor tão grande, é um número tão grande que a gente não consegue abarcar o negócio. Uma estratégia que eles pensam aqui, os psicólogos, o Slovich e o Vasfial pensam, é de mudar o approach, né? De mudar a abordagem desse tipo de assunto. Em vez de você mostrar cenas de milhares de pessoas sofrendo, realmente pegar um caso isolado, pegar uma pessoa, uma criança, pegar uma mulher, pegar um homem e mostrar como se fosse o exemplo do sofrimento. Porque a gente vai se comover com aquele exemplo. É uma pessoa, a gente se identifica com uma pessoa, a gente pensa no outro indivíduo como uma singularidade, como alguém concreto como a gente. Valores muito grandes, números muito grandes, milhares de refugiados, milhões de pessoas vítimas de genocídios, não nos dizem muita coisa, não nos impactam. Então, se você pega um exemplo, uma pessoa, uma história, isso serve para nos comover, para que a gente se identifique com aquela pessoa e isso nos mobilize para ajudar. Então, no caso de Moçambique, talvez fosse muito mais eficaz uma pessoa, um exemplo da tragédia, para que nós nos comovêssemos e pudéssemos contribuir. É uma questão psicológica, no fundo, é uma questão mental, de como o nosso cérebro opera. E é um recurso de sobrevivência, na verdade, um recurso evolutivo, né? Quando você lê o livro do Daniel Kahneman, que é Rápido e Devagar, Dois Modos de Pensar, ele fala muito como o nosso cérebro trabalha desse modo um pouco distorcido, né? Funcionava muito bem quando a gente era primitivo, quando a gente morava na savana africana, nos ajudava a sobreviver, mas hoje em dia nos leva ao erro, nos leva a gente se sensibilizar com um pseudo-caso, que é o caso da MC Mirella, que é algo que não aconteceu, a menina não aceitou se prostituir. Pode ser que haja coisas mais profundas por baixo disso, seja mais sério, que realmente haja uma rede de prostituição, pode ser que haja, tem que ser investigado, mas não ocorreu com aquela menina. Nos leva a nos comovermos com isso, mas não nos leva a nos comovermos com 500 mil de crianças e adolescentes se prostituindo de fato nas ruas do Brasil. É algo da nossa mente, é como nossa mente trabalha. Eu só quero deixar claro aqui que isso não quer dizer que a gente não deve se importar com o caso da MC Mirella, porque pode ser grave, mas sim para a gente entender como o nosso cérebro funciona, como a gente estabelece uma hierarquia de valores distorcida, mas não porque a gente quer distorcer isso, mas porque é como a gente funciona. É assim, é inevitável. A gente precisa remodelar o nosso pensamento para poder fugir desse ato mecânico instintivo e pensar racionalmente. Pensar que 500 mil de crianças e adolescentes nas ruas é muito pior do que um caso isolado que vem à tona e causou escândalo. Que de fato, as pessoas que precisam de ajuda em Moçambique é muito pior do que o caso de Notre Dame. Só que é preciso redefinir o modo como a gente pensa as coisas. Para mim é muito interessante pensar, né, como o nosso cérebro nos leva ao erro, nos induz a fazer intuições incorretas e que distorcem a nossa percepção. Isso é muito comum. Esse é um dos mecanismos, dos vários mecanismos que nos levam ao erro. Eu já disse anteriormente aqui em outros vídeos, quando você estuda psicologia evolutiva, você percebe que o nosso cérebro não foi condicionado ao acerto, não foi condicionado a buscar a verdade, mas foi condicionado a nos levar à sobrevivência.
Então a gente age de modo a sobreviver e nem sempre a acertar em nossas impressões sobre o mundo. Eu vou deixar na descrição aqui vários artigos sobre esse entorpecimento mental, né, entorpecimento psíquico, como a gente é levado ao erro quando se trata de grandes números, né, grandes catástrofes, genocídios, um monte de pessoas mortas, como nosso cérebro simplesmente não consegue abarcar isso. Não consegue assimilar um valor tão alto de pessoas sofrendo. Eu vou também deixar na descrição aqui o link para o vídeo do Pirula, para você entender essa história da MC Mirella, para que vocês compreendam melhor isso. Como eu disse, pode ser um caso sério, pode ser um caso grave, pode envolver uma quadrilha, pode envolver algo muito maior, precisa ser investigado, mas também a gente não pode fechar os olhos para casos muito mais graves, muito mais sérios, muito mais concretos e reais, e que ocorrem nas nossas fuças, diariamente. Pessoas, meninas que estão na rua se prostituindo e que ninguém dá bola para elas, ninguém se importa. Eu quero saber o que você pensa sobre essa questão aqui, sobre essa informação que eu passei para vocês agora, sobre esse entorpecimento mental, se faz sentido para você pensar desse modo agora e rever como funciona o nosso cérebro. Também sobre a questão da MC Mirella, se vocês acompanharam esse caso, o que vocês pensam sobre isso? Deixa aqui no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se, torne-se membro do canal para ter acesso a conteúdo exclusivo aqui do canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!